Bom dia, gente. Bem-vindo a mais um podcast da Auris. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto. Eu sou o Beni, responsável pela área de gestão da Auris. Estou aqui com o Rodrigo Fischmann, da B4, para um papo bastante interessante sobre o mercado de acesso para empresas menores. Então, Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado. Legal ter você, acho que vai ser uma conversa bastante interessante para todo mundo. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco de você, dos seus sócios, né, a história de vocês. Perfeito. E da B4, quem são vocês, o que vocês fazem, contar um pouquinho disso. Super obrigado, um prazer estar aqui no podcast da Auris. Eu fui sócio da XP lá atrás, em 2013, tocava a área de gestão de patrimônio lá. E a gente, naquela época a XP não era tão conhecida como é hoje, não era essa potência, enfim, mas já tinha muita capilaridade no Brasil e eu tive a oportunidade de conhecer pequenos e médios empresários, literalmente do Brasil inteiro. E a principal dor desses empresários, uma das principais, enfim, era como é que eles acessavam o mercado de capitais. Como é que eles iam crescer os negócios, acessar o mercado de capitais. E o mercado não era disponível, enfim, para eles. A gente até teve lá atrás a tentativa de lançamento do Bovespa+, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né, para frente, e eu fiquei com essa semente plantada na minha cabeça, até porque eu via poucas dessas empresas, eventualmente no tempo recebiam investimentos de fundos de private equity, enfim, ou de family offices, e iam fazer um IPO numa B3 ou numa Nasdaq anos depois, proporcionando um ganho tanto para o empresário como para o investidor. E aí em 2018, a Patrícia Chile, que também foi sócia da XP, tocou o Fund of Funds lá bastante tempo, e o Pedro Janot, que foi o primeiro presidente da Azul Linhas Aéreas, a gente decide se juntar para tentar resolver esse problema no Brasil. Como é que a gente melhora esse gap de acesso a capital e de democratização do mercado de capitais para o empreendedor, o empresário, né? A gente tinha vivido um pouco disso na XP, muito sob a ótica do investidor, principalmente, né, desse acesso, e a gente começa com essa visão do empreendedor. E a B4, ela nasce oficialmente com licença, né, de mercado organizado, tipo uma bolsa, em 2021. Então foi um trabalho ali desde 2018 até 2021, junto da CVM, construindo um arcabouço regulatório que coubesse no bolso das empresas menores. Uma das principais razões para o Bovespa+, não ter decolado lá atrás não foi nem uma questão da própria bolsa em si, mas a gente tinha um regulatório muito pesado para essas empresas menores. Os custos para fazer um IPO é caro, né? Exatamente. Assim, quanto que um IPO convencional custa para uma empresa? Olha, eu ouvi de um consultor recente que participou de alguns IPOs nos últimos 5 anos, que se você faz o processo sem realizar a oferta, que você vai ter que deixar na mesa por volta de 10 milhões de reais. Nossa, é bastante. É bastante. E na B4, quanto que vocês já tiveram 2, 3 IPOs, né? Exato. Fazendo a comparação igual, digamos assim, olha, fazendo a operação sem realizar a captação, só a preparação da companhia num ticket médio de escritório de advocacia, auditoria, eu diria que é alguma coisa entre 250 mil a 350 mil reais. É outro nível, né? É outro nível. Mas aí você também não pode fazer o IPO de qualquer empresa, né? Que permite, o que é a regulação ou o sandbox da CVM, né? Perfeito, exato. A licença da B4 ela foi concedida pela CVM a partir do sandbox regulatório, né? O sandbox regulatório, acho que é importante falar, né? É um programa que o regulador desenvolve, e isso acontece no mundo inteiro, regulador de Londres, Estados Unidos, enfim. Aqui no Brasil, no passado recente, a gente teve sandbox do Banco Central, da SUSEP, a CVM fez o dela, foi um edital público para que entes do mercado trouxessem inovação regulatória para o mercado de capitais. Tiveram 34 instituições de mercado que aplicaram para o sandbox, a CVM escolheu 4 instituições, uma delas foi a B4 com projetos diferentes, uma delas foi a B4 e a gente recebe então essa licença para que a gente possa realizar IPOs de empresas que faturam de 10 a 300 milhões de reais ano como porta de entrada, onde elas podem realizar ofertas públicas de até 100 milhões de reais dentro desse arcabouço regulatório mais acessível. Mas aí tem alguma outra restrição, por exemplo, já está lucrativa, ter auditoria? Numa ótica estritamente regulatória,
sem a gente olhar ali numa questão de boa seleção dos ativos, digamos assim, né? Numa ótica estritamente regulatória, a companhia precisa ter 1 ano de auditoria, né? Então, um ano calendário anterior ao momento que ela vai realizar a oferta, ela precisa ter a auditoria, precisa necessariamente ser uma SA, porque ela passa a ser uma SA de capital aberto no momento que ela passa a estar listada na B4, tem que estar, né, contabilmente nesse range de faturamento de até 300 milhões de reais de faturamento no ano anterior. Exato. E aí a oferta pública em si só pode ser uma oferta de até 100 milhões de reais. E como é que é esse processo de oferta pública? Assim, quem é Before que faz? Como é que funciona isso? Perfeito. A gente, dentro desse arcabouço, né, a gente construiu um desenho em que a hierarquia de supervisão, ela funciona de forma muito simplificada, obviamente. Assim, a Before tem mais de 30 manuais e políticas que foram aprovados pela CVM, muitos deles são públicos, inclusive, enfim. Mas, de forma bem resumida aqui, a CVM supervisiona a Before, que é esse mercado organizado. A Before tem, inclusive, uma área de supervisão, como a gente tem a BSM na B3, que, né, é uma área independente, que tem um conselho de supervisão independente que supervisiona esse mercado. Então, a gente tem CVM supervisionando Before e a Before supervisionando o mercado como um todo. Por que eu estou explicando isso? Porque a empresa, ela faz o registro dela na Before, como companhia aberta. Isso é diferente É diferente da B3 hoje. A companhia faz um registro na CVM, solicita um registro para a CVM primeiro, para aí depois solicitar para a Bolsa o registro dela. Aqui a gente, no arcabouço regulatório que a gente desenhou, a gente incorpora esse processo de registro, a gente tem essa responsabilidade e a CVM então supervisiona a gente realizando esse processo. Então, por que em algum grau barateia bastante, reduz muito o custo? Dentre vários aspectos, um deles é que esse processo de registro acontece da companhia na Before e da oferta pública também fica com a gente. E aí quem são os players? Porque existe a figura do banco de investimento, das corretoras. Existe. Como é que isso? Num formato. A gente não está, acho que ponto super importante, a gente não está reinventando a roda. Esse mercado que a gente está falando aqui, de mercado de acesso, quando a gente vai para fora do Brasil, ele existe no Canadá, Estados Unidos, Londres, Polônia tem uma bolsa de microcap super ativa, Austrália, Ásia, enfim. Então, Canadá, a gente tem 2.000 empresas na TSX Ventures, que é o mercado de acesso de lá. Londres são quase 1.000 empresas, já passaram 3.000 entre que fizeram graduation, né, que foram para o mercado principal, enfim. Então, a gente não está reinventando a roda. A gente copiou muita coisa lá de fora, que funcionou e adaptou, obviamente, à realidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, a figura do banco de investimento, ela é, entre aspas, substituída por uma figura a gente chamou de consultor de listagem. No mercado de Londres, ele é o Nominated Advisor, que é um agente, o advisor da operação. É um gatekeeper, né? Exato, responsável por apoiar a empresa nesse processo de registro dela na Bolsa como companhia. O que vai ajudar, por exemplo, a pegar toda a documentação, ter os advogados juntos, a ter um fair valuation, uma estimativa, é isso? Perfeito, exatamente. É isso. Comparado com um IPO tradicional, ele faz um pouco do papel do banco de investimento e do coordenador líder da oferta, adaptado à realidade do arcabouço que a gente desenhou. E aí aqui esse consultor ele é registrado na Before, é um processo de registro similar a um consultor CVM se registrando, enfim, sob a ótica das etapas, Sim, das solicitações. Só que o consultor pode ser uma área de um banco de investimento, uma área de mercado de capitais, de algum ente, um escritor, uma boutique de M&A, enfim. Então, tem essa figura. Existe a figura do escriturador também, como na Bolsa. Então, você tem o escriturador. Eu acabei não comentando ainda sobre isso. Uma das outras formas que a gente encontrou para reduzir custo foi fazendo uso de tecnologia blockchain. Como assim? Não tem nada a ver com criptomoeda, tá? Mas numa ótica de infraestrutura de mercado, a gente usa uma rede privada, blockchain, né? E essa rede permite que a gente, por exemplo, reduza custos de escrituração, porque a gente controla a titularidade da ação por meio de um token.
continua existindo. Mas aí eu fico com esse token onde? Numa wallet? Como é que você nem vê isso e você nem percebe. Existe uma wallet controlada pela própria Before, mas por ser uma rede privada, esse token não vai para lugar nenhum. Não consigo pegar esse token e levar para enfim, para uma exchange de cripto, para uma wallet. Exato. É realmente só para a gente conseguir reduzir custos de operação. É simplesmente a forma de controlar o ownership daquela ação de quem pertence. Exatamente. Né? E aí a gente tem, por exemplo, os escrituradores que atuam na Before acessando um nó nessa rede. Eles têm um nó de acesso onde eles conciliam a posição do free float com a posição do livro e aí escritural. Faz a atualização do escriturador. Exatamente. Entendi. Então a gente tem a figura do escriturador como no mercado tradicional, mas de um custo muito reduzido do que o equivalente no mercado tradicional. A figura do próprio mercado organizado, que é a Before, com a área de supervisão, autorregulação, etc. E as corretoras, o distribuidor. Hoje, se você está escutando a gente, for lá no site da Before testar, vou comprar uma ação aqui para testar, para investir, você vai ver que o primeiro intermediário da Before é a Begin, que é uma empresa do nosso grupo também. Não é uma corretora tradicional, e isso foi feito só para a gente poder começar rápido. A CVM, né, ela aprovou no Sandbox, ela deu prazos para que as coisas acontecessem, para a gente conseguir então começar a operar rápido. A gente conectou a Begin como intermediário, mas a gente está exatamente agora no processo de finalizar a conexão das primeiras corretoras, para ir entrar em 2024 conectando... E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu, pela uma corretora tradicional que tiver aderida a conectado com a B4, exato, vai poder comprar e vender as ações exatamente. Numa jornada tradicional, como você já está acostumado de entrar lá na corretora, num home broker ou num sistema de trading, acompanhar a sua custódia dentro da posição da própria corretora. Pô, muito legal. E antes da gente entrar no que você está vendo desse mercado de acesso, eu acho que você falou que você olhou para a Bolsa no Canadá, na Polônia, etc. O que foram as práticas que você achou que fazia sentido? Como é que você adaptou para o que vocês estão fazendo? Ou seja, como é que funciona, né, a compra, a venda, o IPO? Perfeito. Acho que uma das principais que a gente viu assim, que funcionam melhor é quando o ecossistema consegue combinar os investidores institucionais com os investidores de varejo. A gente viu experiências desde bolsas que são muito concentradas em investidor de varejo e o mercado acontece mais, as variações de preço, liquidez não são as melhores, até bolsas de mercado de acesso que conseguiram combinar melhor um investidor institucional e um investidor de varejo. Então a gente tem um foco grande nisso, né, de trazer para o ecossistema ambos os perfis de investidores para o desenvolvimento do ecossistema. A questão do equilíbrio de governança e custos de governança versus viabilizar uma oferta pública para companhias foi o cerne do que a gente conseguiu desenvolver para dar esse acesso, né? Hoje a gente já tem, na data de hoje, literalmente, 2 companhias negociando as suas ações na Before, que é a Engravida e a Masmu. A gente tem uma oferta pública em curso, que é a Plamev Pet, finalizando já. Mas acho que a gente não pode falar muito disso por questões regulatórias, né? Só dizer disponível, que a oferta existe não tem problema. Não tem problema. As informações estão disponíveis no seu estão site. Disponíveis lá exato. Mas então, por que empresas desse porte, que são empresas que faturam de 30, 70 milhões de reais, essas que eu comentei assim, de forma ampla, conseguiram acessar? Porque a gente tem esse arcabouço regulatório que eu comentei, que a gente desenvolveu mais barato. A figura do consultor de listagem foi importante também, essa visão do gatekeeper, como você colocou muito bem, e o trading e pós-trading. O que eu quero dizer com isso? A gente viu mercados mundo afora, desde mercados que funcionam como a B3, que você tem pregão todo dia, enfim, leilão de abertura e fechamento, até mercados que você tem negociação semestral. Você tem um leilão no semestre, todo mundo sabe, e a gente viu que esse mercado era super líquido. Então, o que a gente decidiu fazer aqui? Quão líquido, assim, só para ordem de grandeza? Você tem num semestre negociações de dezenas, centenas de milhões de reais de dólares em ativos nesse mercado em que você concentra a liquidez numa única data, né?
Aqui, quando a gente olhou para esses extremos, a gente decidiu começar com um modelo diferente, mais ou menos um meio do caminho, onde a gente faz um pregão semanal. A gente concentra a liquidez uma vez por semana e a gente tem dinâmicas de formação de preço diferentes também, porque, de novo, a gente está falando de ativos, acho que isso é muito importante, a gente está falando de ativos não líquidos, que a gente passa a entregar janelas de liquidez para esses ativos num mercado organizado. E ao longo do tempo, com o desenvolvimento do mercado, como a gente viu nesses outros casos, você vai passando a ter determinadas empresas, determinados ativos listados que vão crescendo, vão evoluindo, vão atraindo perfis de investidores e aí eles vão se tornando líquidos como o mercado tradicional que a gente conhece. E aí, então, hoje os pregões acontecem uma vez na semana, de quarta, quinta? Toda quarta-feira. A gente tem um leilão de abertura que ele funciona de quinta até a quarta-feira no dia do pregão. Então, a gente faz o apregoamento das ordens no leilão, né, de quinta-feira até a quarta-feira da semana seguinte. E é possível acompanhar o que está acontecendo nesse leilão. Exato. É um book tela cega, né, como a gente chama em mercado, com um preço teórico que você acompanha, assim como você está lá na B3 vendo o book de abertura do leilão, você vê o preço teórico, formação do preço, as ordens entrando no book, exatamente igual, enfim, querendo testar, acessando lá, você vai ver o book funcionando. Então a gente forma preço de quinta até a outra quarta-feira. Ponto importante, a gente tem túneis de preço no leilão. O que é túnel de preço? Eu posso colocar a ordem em menos 10% a mais de 10%, são os túneis de preço de um preço de referência. Então, fiz o IPO, a ação a R$10. Para limitar realmente a vol. Exatamente. Dado que é um ativo menos líquido, a gente suaviza a volatilidade no tempo. Então, o leilão ele pode variar de menos 10% a mais 10%, tem esses túneis. Quarta-feira fecha o leilão e abre o pregão. E aí de meio-dia às 8 eu tenho um pregão normal acontecendo, com match de ordem acontecendo ali na hora, só que também com túneis de preço de menos 2% a mais 2%. Eu só consigo colocar a ordem dentro desse range, com essa visão de suavizar volatilidade. E aí, no tempo, a gente tem a prerrogativa de, conforme o papel vai ganhando volume, liquidez... Isso. Exatamente. Entendi. E vocês começaram... quando foi o primeiro IPO que vocês tiveram? Setembro de 22. Então, a gente tem menos de um ano. Menos de um ano, o segundo já foi feito, que faz 6 meses, algo assim? O início da abertura... A Masmu é aquela que faz a comidinha para quem malha, que não parece ser nosso caso. Não é o nosso caso, apesar de eu consumir, mas eu consumo o snackzinho, não tem tanta proteína, então, mas é gostoso. E a Masmu ela começou a negociar em junho, ela abriu a oferta pública e encerrou, e em junho começaram as negociações. E aí a sua expectativa, olhando aí 12 meses à frente, quantas empresas você acha que vocês gostariam de ter? Você acha que olha, a gente está com uma expectativa de até final de 24 conseguir chegar aí em aproximadamente 30 companhias. Começa já a ter uma opção de investimento para o investidor. Exato. Não necessariamente todas negociando, mas com um registro de oferta, etc. Enfim, olhando agora para... que isso é a praia de vocês, mas olhando agora um pouco para o mercado, essa visão aí de queda de taxa de juros, o cenário, enfim... Precisa... obviamente que isso ajuda e potencializa o desenvolvimento do mercado. E quem que você acha que vai ser o investidor? Você acha que vai ser a pessoa física, vai ter institucional, o misto dos dois? Misto dos dois, a gente já tem visto isso até mesmo nessas ofertas menores, acho que é importante colocar, né? A gente começou com empresas um pouco menores e ofertas menores, porque esse primeiro ano do desenvolvimento do mercado foi a gente meio que atuando quase que sozinho, né? Com poucos participantes, enfim, mas daqui para frente... aí o jogo começa a ser diferente. Empresas maiores, de faturamento mais próximo do teto desse limite de 300, ofertas maiores, e aí com isso a gente consegue atrair family offices, investidores institucionais, além do investidor pessoa física. O ponto que é importante colocar é que a gente tem uma visão de que a gente ainda está falando de uma classe de ativo de investimentos alternativos, sob a ótica da alocação. Isso não tá, né? O investidor vai entender isso como um investimento
privado? É um venture capital? Como que o investidor... No seu bucket de alocação de capital, vamos olhar para isso ainda como alternativas. No bucket que entra private equity, VC, enfim. Mas Ele é um híbrido, né? É isso, é um alternativo com alguma liquidez, né? Você tem hoje, um private equity e um VC, você não vai ter liquidez. E o IPO é sempre para dinheiro primário, ou seja, entrando na empresa para fazer alguma coisa de estruturação de dívida, crescimento, Perfeito. capex. No mínimo, 80%. Regulatoriamente, a companhia só pode, na oferta pública, só pode destinar para a secundária até 20%. Mas depois os controladores eles podem vender um pouco, ou tem limitação? Eles têm lock-up de 6 meses e tem que cumprir todos os ritos regulatórios se quiser vender posição. Tem que fazer Exatamente. Tem que ter o período de black period para não fazer insider trading, entre outras coisas. Exatamente. E como é que você está vendo esse mercado desenvolver? Assim, como é que está sendo a recepção? Vocês têm falado com muitas empresas? Como é que... A gente tem visto assim, um entusiasmo muito grande, tanto de empresa quanto de grupos de investidores, principalmente aqueles que já estão acostumados a investir nesse perfil de ativo, porque traz uma possibilidade de você... Qualquer FIA, fundo de ações hoje, pode comprar ações de empresas listadas na B4. Multimercado também. Multimercado também, enfim, qualquer fundo 555 pode acessar, né, os ativos FIP que estão listados na B4 também. Ou seja, FIP, FIA e multimercado podem comprar, além da pessoa física. Exato. E, obviamente, qualquer jurídica, PJ também. Não faz sentido tributariamente, mas quem quer pode. Exatamente. Então, dado essa amplitude, né, o espectro potencial de investidor aumenta muito. As empresas têm muito entusiasmo de poder acessar, melhorar sua estrutura de capital, poder ter um programa de stock options de verdade em que você consegue acessar alguma liquidez no tempo, enfim. E sob a ótica dos investidores, por essa amplitude, o fato de você já ter ali uma empresa perante, em termos de governança, pesa muito, porque efetivamente a empresa passa a ser uma empresa de capital, SA de capital aberto, e hoje a gente tem uma segurança jurídica societária na lei das SAs que traz um conforto razoável, sempre tem que melhorar, mas enfim, traz um conforto razoável para o investidor institucional, para o investidor minoritário, enfim. Então, estar nesse ambiente, a gente tem visto uma adesão interessante. É óbvio que ainda tem muito desenvolvimento de mercado para acontecer, e a gente conta, né, com o ecossistema como um todo, né, para que esse mercado se desenvolva. Obviamente que, tanto sob a ótica da empresa, ela quer captar recursos da forma mais barata e acessível possível para desenvolver, né, o seu negócio, crescer, enfim. E o investidor está buscando a melhor alocação de capital possível, não tenha dúvida que essa dinâmica está acontecendo ali no âmbito da B4. Agora, acho que tem um ponto também super importante para trazer, que é uma visão de impacto socioeconômico para o país também. O Brasil ocupa a posição 103 no ranking de acesso ao mercado de capitais para pequenas e médias empresas. E a gente viu nos outros países que o desenvolvimento da economia como um todo, quando você tem mais acesso ao mercado de capitais, ele é um grande catalisador. Então, tem um quê de propósito aqui muito grande também no que a gente está fazendo, e digamos assim, nessa conscientização que a gente está tentando fazer também no mercado, do quanto o mercado de acesso é importante, além do ganho de capital em si, enfim, para ambos os participantes, mas para o desenvolvimento do país. Eu concordo. Um pouco da minha carreira foi fora do país e a gente operava as microcaps, né? E o legal é que a gente, sim, conseguir de alguma forma também ajudar a empresa a se envolver mais, conversar Perfeito. com o CEO, o CFO, ver como mais a gente, como investidor, podia ajudar a empresa, né? Exatamente. Um pouco do papel de ativista, friendly ativista, dentro do que a lei permite, né? Obviamente. Perfeito. Mas a gente via que nitidamente era possível. A gente conseguiu, o fundo que eu trabalhei naquele momento, conseguiu catalisar 2 ou 3 fusões de empresas tendo esse acesso, né? Então, Exato. eu acho que cada vez mais isso vai ser bem-vindo aqui no Brasil, né? São quantas empresas você acha que no Brasil poderiam encaixar nesse... Olhando só para a estatística, a gente está falando nesse range de faturamento de 10 a 300, são mais de 300 mil empresas que estão nesse range de faturamento. SAs a gente tem aproximadamente 3 mil
que já são Ou SA. seja, você tem 3 mil para poder atacar e mais outras 300 mil potenciais candidatas. Exatamente. Né? E em segmentos diversos, assim, a gente quer, obviamente, né, qualquer segmento pode vir para a B4, mas olhando a nossa economia, enfim, poxa, tem segmento de mining, tem muita empresa brasileira que acaba indo para TSX Ventures, Sim. fazer IPO, poderia estar fazendo isso aqui, agora com mercado de lítio, níquel, enfim, commodities em alta, mas principalmente essas... Até muitas empresas de agro, né? Assim, tem a quantidade de agro que tem empresa de 300 milhões de faturamento, 200 milhões de faturamento, Exatamente. que precisa de um capital para investir, porque afinal de contas está voando. Exatamente. Né? Exatamente. Então, agro, saúde, mineração, tem subsegmentos de saúde ainda que não vieram para mercado, tem muita oportunidade mesmo para desenvolvimento e acesso a empresas que hoje muitos investidores não conseguem acessar. De fato, né? Hoje essa empresa através de algum private equity e convenhamos, também não são tantos que investem em empresas talvez desse tamanho. Perfeito, né? Exato. E nem todo mundo tem acesso. Exato. E nem todo empresário desse tamanho quer ter porque, óbvio, não é uma regra, mas muitos private equities, eles vêm necessariamente querendo comprar controle. 100%. O empresário não quer sair, né? Exato. Ele quer fazer um negócio Exatamente. Então, aqui acaba sendo um caminho, né, para que ele possa trazer um minoritário sem ter que vender o controle nesse momento e seguir na jornada de crescimento da companhia. Pô, muito legal. E, Rodrigo, mais alguma coisa? Últimas... Acho que eu perguntei bastante coisa, mas... Eu acho que a gente explorou, assim, numa visão geral, muito do que a gente tá fazendo. É só o começo, literalmente, enfim. Faz um ano que vocês começaram. Exatamente, né? Então tem muito ainda para desenvolver. A gente está bastante animado, conta realmente com todo o mercado, assim, super importante agradecer, ter a oportunidade de estar aqui passando essa mensagem. E vocês vão ver muito em breve aí que participantes relevantes do mercado começando a estar no ecossistema e acaba sendo um círculo virtuoso, né? Quando entra ali os primeiros, a gente vai vendo o mercado desenvolver e naturalmente a roda vai girando e vai crescendo. Bom, eu torço por isso, quero te agradecer imensamente por ter vindo. Papo super legal, obviamente meia hora é difícil a gente explorar Sim. tudo, era para dar um gosto aí para nossa audiência do que está acontecendo de inovação nesse mundo de mercado de capitais, ainda mais nessa parte do mercado de acesso. Então te agradeço a B4 para liberar e a gente volta a falar muito em breve. Muito obrigado. Bom, gente, muito obrigado.